nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Só estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Muito boa noite a todos vocês. 9h06, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu me chamo Alain Barbieri, sou apresentador deste programa que vai ao ar toda terça-feira a partir das 9h da noite e dirigente espiritual do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. Nosso site é www.casadelei.org.br. Terça-feira é sempre um dia muito bom pra gente, a gente prepara, né, esse dia especialmente para entrar no programa, mesmo que seja para responder as perguntas. A gente tenta, primeiro que nem ler as perguntas antes do programa, para ser algo meio surpresa, assim, a gente poder se deparar com o assunto e nos surpreendermos, né, com as perguntas, que elas sempre nos surpreendem. Nenhuma é desnecessária, nenhuma pergunta ela é boba. Então a gente gosta de ser surpreendido pelas perguntas, e é o que a gente faz aqui. E a gente acaba também, antes do programa, pedindo, né, aos orixás, pedindo aos guias que possam estar presente, né, a sua energia possa estar viva dentro de nós, para que a gente possa, de alguma forma, dar respostas justas diante da pergunta. A gente sabe que falar aqui na Rádio Toques de Aruanda forma opiniões. São muitas pessoas que nos ouvem, do Brasil inteiro e de diversos países, e a gente sabe que isto reflete informar a opinião do outro também. Então a gente se preocupa muito com cada detalhe que a gente aborda aqui no programa. A gente sabe a responsabilidade que temos aqui. Então, desde já eu quero agradecer a confiança de todos vocês que nos enviam suas perguntas, as suas mensagens, que esperam aí ansiosamente o início desse nosso programa, para que a gente possa fazer um debate saudável aqui. Por mais que sou apenas eu que estou falando, quando há crítica, quando há alguma mensagem que precisa ser lida, que a gente lê no ar, para mostrar que há uma abertura no programa para você participar, tanto com perguntas quanto com mensagens. Tá? Graças a Deus, pouquíssimas críticas a gente tem recebido, mas todas que vêm são bem-vindas. Ajustamos o que é necessário, adaptamos com o que podemos adaptar, entendemos, né, que cada um acaba pensando de uma forma. A Umbanda, na verdade, ela nos permite essa diversidade. Ela permite que eu pense de uma forma e ela permite que você pense de uma forma. E isso é a beleza da Umbanda, e é isso que eu acho que mais me atraiu para a Umbanda e me atrai a cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca informação, tanto através dos nossos guias espirituais, quanto do material que já tem hoje escrito, a gente se depara com essa diversidade. Eu sou um fanático, assim, por sebo, né? Sebos de essas livrarias aí, onde a gente encontra livro usado e tal. Essa semana eu postei 3 títulos que eu encontrei no sebo. Eu sempre estou encontrando algumas coisas, né? Eu sempre deixo aí meus contatos nos sebos aí de São Paulo, e eles, assim que chega alguma coisa bem antiga, rara, eles me ligam, vou buscar. Então chegou esses 3 livros para mim. Chegou não, né? Eu fui lá buscar, mas apareceu esses 3 aí, que é Umbanda e seus complexos, Doutrina e Ritual de Umbanda e Horóscopo de Umbanda. E a gente se depara com esses livros, publicados em 1951, 1960, 63,
Eu tenho, mais ou menos nesse período, aí, de 51 a 63, a gente encontra uma grande variedade de livros. E a gente sempre encontra essa diversidade. Cada livro, ele está falando uma coisa, diferente da Umbanda. E que hoje, em 2014, a gente ainda encontra essa variedade, essa diversidade. Por isso, a gente tem que entender que isso é parte da Umbanda. A Umbanda nunca vai se unificar, vai ser uma só, onde vai se falar apenas uma verdade, um ponto de vista, uma única filosofia. Porque a Umbanda ela é plural, ela permite que esteja nela várias vertentes e visões e doutrinas. Assim é com o catolicismo, assim é com o budismo. Isso faz parte da religião em si, né? Existem muitas vertentes de uma só religião. Então, cada vez mais a gente aqui pede o respeito às outras vertentes, ao que o outro pensa, à forma que o outro vê. Temos que aprender, ao ver algo diferente, não podemos apontar como errado. Eu sempre falo isso aqui e vou dizer novamente. Se eu vejo o meu irmão fazendo diferente, se eu vejo ele acendendo, bem simples um exemplo, ele acendendo uma vela amarela para Oxum, eu não tenho que dizer que é rosa, eu tenho que dizer que é dourada. Se eu vejo ele acendendo uma vela azul para Oxóssi, eu não tenho que dizer que é verde. Eu não preciso dizer que ele está errado. Eu acho que é mais bonito eu tentar entender o porquê que ele faz. Isso enriquece o que eu faço. Quando eu entendo o que o outro faz. Não necessariamente eu preciso copiar, eu preciso mudar da forma que eu faço. Basta entender e respeitar. E a Umbanda, ao longo de toda a sua história, tem mostrado que ela é plural, os guias são assim, os trabalhos dentro de cada terreiro é diferenciado, então temos que entender e respeitar sempre, tá? Essa é a mensagem inicial do nosso programa Casa de Lei de hoje. Bom, hoje vamos responder as perguntas, né? Então, quem quiser participar, os canais que nós temos à disposição é o Facebook, a página Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, tem o e-mail casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com, e temos também o Skype, para quem aí tem hábito de usar o Skype, tá aí, Casa de Lei também, tá? E tem o meu perfil pessoal, aqueles que quiserem adicionar, que é Alan Barbieri. Alan Barbieri. Bom, vamos lá, vamos às nossas perguntas de hoje. Tem várias, inclusive, já enviadas aqui através do Face, principalmente do Face, né? O pessoal aqui no Face é muito ativo com as participações. Antes de eu responder as perguntas, deixa eu até lembrar, hoje, terça-feira, véspera da estreia de um programa novo aqui na Rádio Talk de Aruanda. Então, amanhã, quarta-feira, temos a estreia do programa Umbanda, Consciência e Juventude com o nosso irmão Franz Meyer, que vem trazer uma proposta de estudo da Umbanda, de conscientização, bacana demais. Amanhã às 9 horas da noite. Então você que está me ouvindo aí, às 9h13 agora, estará amanhã ao vivo aí com o meu irmão Franz Meyer, para ouvirmos juntos o programa Umbanda, Consciência e Juventude. Vale a pena, a proposta é muito linda, vem de encontro com o que a gente já está fazendo e vai somar muito aí com o que você está buscando também. Você que é ouvinte, que busca informação, que busca conhecimento, a proposta é essa. Bom, vamos lá, vamos às nossas perguntas de hoje, né? Então estaremos respondendo as perguntas aqui. Desculpa, a gente me confundir porque o Skype fechou. O Skype aqui que eu estou recebendo as perguntas, eu me perdi um pouquinho. Mas estamos lá, ao vivo é isso mesmo, né? São os imprevistos do negócio. Vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui. Deixa eu ver. Primeira pergunta, bom, eu acho que o Jader aqui, ele me mandou uma série de perguntas que é muito pertinente, né, ao nosso programa, eu acho bacana. Ele mandou 3 perguntas, na verdade. O Jader participa sempre do nosso programa, já antecipadamente aqui já manda sua mensagem. Eu vou iniciar o programa com as perguntas do Jader hoje. São 3 perguntas, eu vou responder então uma a uma, tá? Vamos lá, Jader. Alan, preciso saber se é verdade o que dizem na Umbanda. Se a pessoa pagar para fazer uma demanda contra o outro, para se defender da mesma que vier contra ela. Esse negócio de ficar mandando demanda para prejudicar o outro existe?
pode pegar de verdade, isso procede na Umbanda? Olha, meu irmão, na Umbanda não procede, né? Procede em outros meios, mas na Umbanda não. O que acontece é o seguinte, não só a Umbanda, como hoje diversas religiões e cultos e tradições esotéricas, por ter hoje a facilidade, né, de manipular elementos, o acesso à magia é muito fácil, a rituais, a receitas são muito fáceis, as pessoas se iludem achando, né, que o outro fez para mim, eu vou pegar alguma coisinha aqui, vou fazer pro outro, e fica essa troca de nada, na verdade. Não é nem a questão de o trabalho que é feito, os elementos que é colocado, nada. A intenção de você fazer já gera algo que é muito prejudicial. Então, tem que se entender uma coisa, se o outro fez uma demanda para mim, deixa fazer. Você tem que confiar nos seus orixás, nos seus guias. O máximo que você vai fazer é manter-se equilibrado. Manter as suas firmezas se você tem, seus procedimentos ritualísticos como um banho de ervas, se você faz defumação na sua casa, manter a sua vida. Às vezes, a gente tem que entender uma coisa, às vezes o que o outro faz, a demanda, né, que o outro faz lá, que diz que fez e que vai derrubar não sei o quê, é menos prejudicial do que as nossas emoções no dia a dia. Às vezes o nosso estresse no trânsito, a nossa briga dentro de casa com a família, o nosso nervosismo com o computador, qualquer coisa besta que afeta a nossa emoção, que gera energia e que vai, às vezes, desestabilizar todo o nosso dia, nosso emocional, é mais prejudicial, às vezes, Jader, do que uma demanda. Porque aquilo que é produzido por nós já está em nós, não precisa pegar, já está dentro de nós. Então é grave e já está e vai refletir negativamente. Então não temos que nos prejudicar, não temos que nos preocupar com as ditas demandas, tá? Eu acho que é o que a gente menos tem que se preocupar. Manter a nossa vida equilibrada, energeticamente, emocionalmente, nos protege não só de supostas demandas, como de influências negativas, de espíritos e qualquer outra coisa. Tá? Mas aquilo que vem de dentro é muito mais prejudicial do que aquilo que vem de fora. Isso é certeza absoluta. Ok? Então, vigiar aquilo que está dentro de nós e o que vai extravasar em algum momento. Muito mais importante do que vigiar aquele que talvez esteja me fazendo alguma coisa. Ok? Mas, de qualquer forma, esses termos de demanda, terreiro contra terreiro, médium contra médium, sacerdote, dirigente contra dirigente, isso daí não é coisa de Umbanda, isso daí é coisa de gente mal informada e mesmo atrasada, que se preocupa com isso. Ok? Então, vamos lá, vamos para a sua segunda pergunta. Fui em 2 centros aqui na minha cidade, a médium estava incorporada com um guia chamada Maria Padilha e a outra Boiadeiro. A Padilha estava agressiva e falava, se contar para alguém vai levar um corinho. Assustam as visitas e cobram pelos trabalhos, tanto para o bem quanto para o mal. A que estava como guia Boiadeiro tinha um pedaço de pau do lado, para tirar os espíritos maus, disse que eu tinha um Exu perigoso, fui pegar o nome, nanã. Bom, enfim, você conta uma história aqui. Olha, eu vou só resumir. Não vai mais lá. Tá, assim, essa ideia de ficar visitando às vezes muitas casas, você diz, esta semana fui em 2 casas, fui em 2 centros, né? Eu acho que neste mês fui em 2 centros. Então, é importante você realmente ver aí, ficar visitando casas, você vai se deparar às vezes com alguma coisa que não é agradável. Não foi legal? Sai da casa. Eu não vou nem dar o mérito aqui de falar o que aconteceu lá dentro e se isso é certo ou errado. Cara, não fez bem, não se sentiu bem, aquele lugar não foi agradável, teve essa agressividade toda, não é bacana. A Umbanda, ela tem como, independente da sua diversidade e da variedade de trabalhos que há dentro de um terreiro de Umbanda, ele tem que trazer o bem-estar, ele tem que causar um bem-estar, ele tem que complementar o que você foi buscar ali, né, como algo bom. Se você sai de lá com medo, com alguma frustração que foi causada porque um guia te falou grosseiramente, de alguma forma, isso tem que se ver, tem que se rever ali a casa e tudo mais. Eu acho que é o caso daqui. Talvez eu vejo que houve uma agressão, né, em cima de você. Então, enfim, recomendo que não visite mais essa casa, tá? Bom, e sua última pergunta, para a gente já ir para a sequência de questões que estão chegando
Os guias podem agredir o físico da pessoa. Frequentei uma casa espírita e uma moça disse que levou um soco na boca e inchou. Me assustei e não fui mais. Ainda bem que você não foi mais, né? Mas de forma nenhuma pode agredir, né? Já está errado também. Tá? Ponto final, não preciso nem complementar mais a questão aqui. Não pode agredir de forma nenhuma. E eu digo até nem tocar muito, né? Há aqueles ainda que acreditam que... Eu já vi marinheiro, gente, que há alguns terreiros que o marinheiro é um pouco mais assanhado. Isso é uma ideologia da casa, não vamos dizer isso. Mas, neste caso, eu vi marinheiro já pegando, né, nos seios da consulente, já vi pegando no corpo dela mesmo. Então, veja se isso é agradável, né? O consulente que está ali acostumado e acredita que aquilo é certo e aquilo tudo, se deixa levar na brincadeira. A entidade que está ali, ela é sagrada, não vai ter problema nenhum. Mas, para uma pessoa que chega pela primeira vez no terreiro de Umbanda e se depara com isso, é algo muito grave, né? É algo muito grave, que é até caso de polícia, se for em alguns casos aí. Então, tem que se ver bem quanto a isso, tá? Quanto a entidade ficar pegando muito, esse negócio todo, tem que se ver muito menos agressão, né, meu irmão? Obrigado pela participação, tá? Bom, vamos lá, vamos a mais uma pergunta aqui. Eu estou abrindo o Face, que é uma loucura. Jéssica pergunta: podemos ser influenciados pelas nossas entidades? Influenciados no sentido de ter tal atitude e depois não saber o porquê fazemos aquilo? Isso ocorre e como podemos saber em qual momento irá acontecer? Boa pergunta, Jéssica. Olha só. Há muitas pessoas, né, que consideram, às vezes, ou que julgam os seus atos a personalidade trazida pelo orixá. Né? Eu sou brigão, eu sou brigona, eu sou intolerante, eu sou de Ansan, eu sou de Ogum, e assim por diante. Ou então, né, hoje eu estou revoltado, meu Exu está próximo, ou então, hoje eu estou daquele jeito, minha pombagira está aqui. E sempre associam, né, as coisas negativas aos guias. Bacana quando você faz alguma coisa boa, é você que fez, não foi o guia. Caboclo não encostou ali para fazer, né? Então, não tem nada a ver, Jéssica. A nossa vida particular, ela é uma. E a nossa vida espiritual é outra. A gente tem que entender isso. O guia, ele não fica... por mais que seja o seu mentor espiritual, que esteja ali te protegendo, te amparando, assistindo a sua jornada aqui na Terra, ele não fica o tempo todo em pé do seu lado. Você anda, ele anda. Você entra na rua, ele entra na rua. Você senta no carro, ele senta do lado. Você entra no ônibus, ele fica do seu lado. Não. A ligação que nós temos com os guias, essa proteção que nós temos é energética. O guia reconhece a necessidade de se aproximar de nós energeticamente falando, de poder atuar na nossa vida em algum momento do nosso dia a dia, mas ele não precisa estar ali. Então o guia não está ali, ele não está me influenciando. Até me perguntaram uma vez um jovem rapaz, que em uma ocasião ele estava brigando, olha que coisa, brigando na rua, assim, uma coisa meio surreal. Ele estava brigando na rua e ele perguntou, eu sou destro e naquele dia eu acho que meu Exu se aproximou de mim porque eu comecei a dar soco com a mão esquerda. Eu falei, nossa, não preciso nem falar nada. Teve um outro também, para complementar aqui um absurdo, fala assim, olha, eu tenho sentido muita vontade de ficar na encruzilhada sentado. Comecei a fumar e tudo mais, será que é a aproximação do meu Exu? Eu perguntei, você acha que o seu Exu está ali na encruzilhada sentado? Ele falou, eu acho. Eu falei, então tá bom. A gente não tem muito o que falar. Né? Então temos que ter consciência de que os guias estão muito além dessa nossa visão pequena aqui. Né? Então, Jéssica, de forma nenhuma, os guias, se de alguma forma eles pudessem nos influenciar, né? Porque aqui nós temos livre-arbítrio, ficaria fácil eu ter o tempo todo uma entidade próxima de mim dizendo para mim o que eu teria que fazer. Olha, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Nós temos o livre-arbítrio, só assim a gente consegue amadurecer. A gente está aqui encarnado para crescer, para amadurecer, para recuperar alguma coisa. E ficaria fácil o guia o tempo todo do meu lado dizendo o que eu tenho para fazer. Aí eu não iria amadurecer nunca, porque as escolhas não foram minhas. Se foram méritos, não foram meus. Se foram deméritos, não foram meus também. Então, eu tenho que entender aí que a vida é minha. O guia pode até me dar alguma inspiração. Sempre positiva. Sempre para o meu aprimoramento. E nunca para me prejudicar.
Eu não sou agressivo porque o meu Exu está próximo. Eu não sou namoradeira, como as mulheres poderiam dizer, como a gente ouve em muitos casos, porque a minha pombagira está aí próxima. Então, de forma nenhuma, tá? Os guias e orixás não influenciam em quem nós somos diretamente. Podem sim nos influenciar para que a gente venha se aprimorar em algum momento, mas não é assim o tempo todo e 24 horas por dia. Ok? Bom, vamos lá, vamos aqui receber as mensagens, e eu quero só lembrar que o meu perfil pessoal no Face é Alan Barbieri, tá? Para os que quiserem adicionar, para aqueles que não adicionaram ainda, Alan Barbieri, e nosso Face, onde nós estamos recebendo as mensagens, é Templo Escola Casa de Lei. Templo Escola Casa de Lei. Muito obrigado desde já a todas as mensagens que já estão sendo nos enviadas aqui, tá? Bom, vamos lá, vamos a mais uma pergunta. O Ederson, ele diz o seguinte: moro em Santa Catarina, gostaria de saber se existe alguma maneira de ficar numa melhor sintonia com o Exu que eu trabalho, já que nem sempre eu posso ir nas giras do terreiro. Abraços. Ederson, obrigado, viu, pela sua participação. Olha só, eu não sei exatamente o que você busca, que tipo de sintonia é essa. Tá? Eu não sei o que você espera desta sintonia. Eu acredito que você não perceba a sintonia que já há entre você e o guia. O que você talvez esteja buscando é alguma ligação mais próxima, né? De repente ouvir alguma inspiração, ter alguma coisa, algum insight assim que fale, olha, o meu Exu está próximo, tal. Acredite, eu tenho certeza que o seu Exu já está próximo de você. Ele já está te acompanhando, já está te assistindo. O que a gente precisa entender sempre é que a entidade, às vezes, ela precisa... Às vezes não, né? A entidade sempre precisa que a gente permita que ela possa trabalhar. Então, como está a sua relação com esse Exu? Ou com as outras entidades também? Porque Exu, eu não posso fazer uma oração pedindo: Pai, esteja ao meu lado, esteja me acompanhando. Quando você acorda e sai de casa, no momento que você pisa na rua, né, a representação maior de Exu, que é o externo, lá fora, a rua, você pede a Exu proteção, amparo, pediu, ativou, aquilo, está dentro de você já. A gente às vezes esquece, né? A gente passa o nosso dia inteiro, tal, aí na hora que o calo aperta, a gente pensa: poxa, cadê os meus guias? Eles estão ali, só que nós não estamos receptivos normalmente. Então, a melhor forma de você ter uma relação mais próxima, mais estreita com o seu Exu e também com todas as suas outras entidades, Ederson, é sempre, meu irmão, recorrendo a elas. Eu não preciso falar para você: olha, você vai fazer o seguinte, compra lá 300 quilos de farinha, 500 garrafas de pinga, 200 charutos, que o seu Exu vai se aproximar. Não. É mental, é íntimo isso. A gente se relaciona com as nossas entidades, com os orixás, intimamente. É no dia a dia. Quando eu deito na cama e peço e agradeço, é quando eu saio de casa, é quando eu volto para casa. É nesses momentos que a gente se relaciona com os orixás. O procedimento ritualístico da Umbanda, de acender vela, charuto e oferenda, isso é parte da Umbanda e podemos fazer, mas eu também consigo me relacionar com as entidades sem fazer isso. Agora, se você quiser e tem recursos para isso, e digo disponibilidade, para poder acender uma vela preta com vermelha para o seu Exu, utilize dessa ferramenta. Está aí à sua disposição, né? Você pode aí usar a qualquer momento. Então, faça isso. Se você sente vontade, firme a vela. A vela eu acho interessante sempre, porque ela é como se fosse uma ponte, né? É mental. Eu acendo a vela, naquele momento eu sei que eu materializei o meu pedido. Quando a gente faz uma oração, tem gente que não tem tanta fé naquilo, né? Eu sem fazer nada, sem eu colocar uma oferenda e sem acender uma vela, eu não tenho tanta fé. Então, se eu coloco uma vela, eu faço uma oferenda, a minha fé se reforça. Então, se você sente a necessidade, acende uma vela, coloca um copo de pinga, acende um charuto, firma ali, faz uma vez por semana. Cria um hábito, um ritual. Eu sempre recomendo aqui, e eu coloco como experiência própria, na minha casa tem o hábito de toda segunda-feira a gente defuma a casa, a minha casa pessoal. Defuma a casa, todas as pessoas que estão na casa são defumadas,
tomo nosso banho de ervas, é firmado a nossa firmeza da casa. A gente tem uma firmeza na casa que foi pedido, mas eu poderia simplesmente acender uma vela para o meu Exu se eu quisesse utilizar de algum elemento. Então firmo essa vela para o meu Exu e peço semanalmente ali que essa energia esteja estável por mais 7 dias. Então criei um ritual na minha casa que funciona muito bem e faz muito bem para todos. Então é uma boa forma de você ter uma relação com seus guias. Acende uma vela para o seu Exu, escolhe um dia da semana e faz esse procedimento. Não custa. A gente, não gasta 20 minutos. Acho que gasta mais para o carvão pegar brasa do que para você acabar todo o procedimento. Então não custa você, de repente, não pode ir no terreiro, não precisa incorporar também. Eu posso ter a presença do meu Exu, como ele sempre está presente nesse dia, sem ele nem incorporar, porque não há necessidade. Eu estou pedindo a presença dele, eu estou pedindo que ele interceda na minha casa e trabalhe no que houver necessidade. Ele não precisa incorporar para que ele faça isso. Deu para entender, Ederson? Espero aí ter te ajudado. Foi um pouquinho longo na questão, mas é porque é interessante. As pessoas sempre perguntam pra gente como que eu me relaciono com os meus guias, como que eu me relaciono com os meus orixás. Os médiuns, quando chegam, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, chegam até nós, e eles falam, olha, eu queria tanto ter um contato com o meu guia, quem é o meu guia, aquela coisa toda, e a gente sempre fala, você, para ter um contato com o seu guia, volta para si mesmo, né? Fale com o seu guia intimamente. A gente vê que a Umbanda a gente tem o hábito de oferenda, faz parte do ritual, mas eu tenho que aprender a orar. Eu falei isso semana passada e eu volto a dizer, orar, eu posso cantar um ponto e me emocionar com ele, eu estou orando para o meu orixá, porque é uma oração cantada dentro da Umbanda. Então eu posso cantar um ponto e aquele ponto falar alguma coisa, e aquilo me tocar, e aquilo poder ativar a minha fé. Enfim, a forma que você sente que pode se aproximar do seu guia intimamente, faça. Acendendo uma vela, oferenda, orando, sei lá. Mas faça. Ok? Às vezes os guias esperam a nossa iniciativa para poder agir. E a gente às vezes fica esperando alguma coisa acontecer. Obrigado, viu, meu irmão? Seja sempre bem-vindo. 9h32. Enquanto vocês mandam as mensagens, a gente vai lendo, organizando. Vamos para o intervalo rapidinho. Ouvi um ponto. Hoje eu ouvi um ponto de Pombagira. Belíssimo ponto. E a gente já volta aí com o nosso programa Casa de Lei. A gente vai para o intervalo rápido e vamos ouvir o ponto. Eu já retorno aí no finalzinho do ponto, tá bom? Enquanto isso, vai mandando a sua mensagem para nós. Meu perfil no Face, Alain Barbieri. Até daqui a pouquinho. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Ouça toda quarta-feira, às 9h da noite, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. O programa tem como objetivo abordar as virtudes divinas através do comportamento, religião e ciência, para que possamos conseguir o melhor de nós no dia a dia. Não perca! Toda
toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Programa Umbanda, Consciência e Juventude. Só aqui, na Rádio Toques de Aruanda. Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, que ilumina o meu caminhar. Fala lá, Maria Padilha! Perambulava pelas ruas, já sem saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada, trazia uma rosa em sua mão, um feitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, vislumbrei sua dança com sua saia a rodar. Eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada. Ela respondeu: moço, sou rainha, vim lhe ajudar, sou Maria Padilha. Ela respondeu: moço, sou rainha, vim lhe ajudar, sou Maria Padilha. Salve, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei, ô Bongo Gira, você veio me ajudar. Desde outro uma minha vida, hoje eu venho te louvar. Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei, ô Bongo Gira, você veio me ajudar. Desde outro uma minha vida, hoje eu venho te louvar. Perambulava pelas ruas, já sem saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada, trazia uma rosa em sua mão, um feitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, vislumbrei sua dança com sua saia a rodar. Eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada. Ela respondeu: moço, sou rainha, vim lhe ajudar, sou Maria Padilha. Ela respondeu: moço, sou rainha,
Isso aí, estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei, com esse belíssimo ponto aqui de Maria Padilha. Vamos lá, vamos à nossa sequência de perguntas aqui. Vamos lá, passei os contatos já, acho que alguns de vocês já anotaram. Quem não anotou, o Face é Templo Escola Casa de Lei, o e-mail casadelei@gmail.com e o meu Face pessoal, que é Alan Barbieri. Vamos lá, que a gente tem bastante pergunta e a gente nunca dá conta, né? Quero até lembrar, se de repente a sua pergunta eu não responder hoje, por favor, amanhã tem programas ao vivo aqui na rádio que estarão respondendo as perguntas. 3 horas da tarde, programa Conhecimento Superior, com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá. 7 horas da noite, Amigos do Seu Zé, com a mãe Mônica Berezutti. Às 8 horas, programa Umbanda do Bem com Gero Maita. Às 9 horas da noite, estreia do programa Umbanda, Consciência e Juventude com Franz Meyer. E às 10 horas da noite, programa Conhecimento Superior, com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá também. Então, tá aí uma vasta programação para você. E na sexta-feira, programa Mãe Divina com Marcelo Oliveira, Gisele Ranieri e Nicolas Peripoli. Então, de hoje para sexta-feira você tem uma vasta programação aí para poder enviar suas perguntas. Por favor, se eu não responder, enviem para esses programas para que eu também ouça a resposta. Porque eu acompanho todos os outros programas, a gente está aprendendo sempre e agregando informação para a nossa vida sempre. Então vamos lá. Primeira pergunta desse nosso segundo bloco é da nossa irmã que pede para ser chamada de japonesa. Boa noite, querido Alan. Minha pergunta é um pouquinho complicada. Aconteceu uma coisa estranha. Uma baiana me deu uma fita dela de cabeça para me trazer para casa. Na hora senti que não era para me aceitar, mas algo foi mais forte e não consegui dizer não. Percebi que depois que essas fitas entraram aqui na minha casa, sinto a casa pesada, carregada. A pergunta é possível plantar algo dentro da casa de alguém através de um objeto da entidade? O que posso fazer para tirar esse ar pesado? Se você puder me ajudar, eu agradeço. Obrigada mais uma vez. Espero que você consiga compreender minha pergunta. Bom, compreendi sim, minha irmã. Olha só. É possível sim, alguém, né, com um objeto concentrar alguma energia e colocar nesse local e esse local ficar contaminado. Assim como o inverso também. A gente consegue pegar um objeto e mudar o padrão energético daquele local apenas com um objeto, como uma pedra, por exemplo. Olha só, eu não entendo muito bem por que a entidade te daria uma fita para te prejudicar. A entidade te daria um objeto para você levar para sua casa e te prejudicar. Se você está sentindo que a sua casa está carregada, faça uma limpeza, uma defumação, enfim, acende uma vela branca, de repente, para o seu anjo da guarda, para o orixá, de repente, se você já tem aí, sabe quem é o seu orixá, se você tem o nome de algum guia específico que você tenha fé, acenda uma vela branca, ou faça uma defumação na casa, pega algumas ervas como a arruda, a guiné, e faz um bate-folha nas paredes, sei lá. Mas pense o outro lado. Quem sabe, minha irmã, de repente essa entidade não te deu isso, e agora te despertou que tem um problema na sua casa. Talvez durante todo esse tempo você não percebeu que tinha. Eu estou dando uma outra posição, porque eu não consigo imaginar uma entidade dentro de um terreiro de Umbanda incorporada te dar algo e te prejudicar. E a gente tem a ideia de que a entidade só vai dar ou fazer aquilo que vai nos beneficiar. O objetivo da entidade é esse. Então, confiando no guia que está ali, eu acredito que deve ser um guia de luz, porque se está dentro de um terreiro incorporado, obviamente. Então, talvez, quem sabe, este objeto não despertou em você a sensibilidade dos problemas que há na sua casa. Talvez só agora você está sentindo a sua casa carregada, mas talvez porque essa sensibilidade agora foi aberta. Quem diz que não? Pode ser. A gente tem que imaginar alternativas. Mas se você está sentindo, meu conselho, faça uma defumação com ervas. Eu posso te passar. Eu acho que você está no Japão, se eu não me engano. Né? Eu não sei se você vai encontrar, mas posso até te passar alguma coisa que você possa fazer para mudar esse padrão energético da sua casa, mas que tem que vir de encontro com reconhecer alguns problemas que há. De repente emocionais com a família, que estejam acontecendo aí dentro da casa. Tá? Pense que, de repente, esse elemento que a baiana te deu, ele foi para, de repente, despertar algum problema que você não estava enxergando. E aí você chega em casa e fala, poxa, mas espera aí, eu não estava sentindo isso dentro de casa. Aí você associa com o objeto. Mas
às vezes, o objeto que te abriu a mente. Então, pensa o lado positivo disso. Talvez não seja. Eu não acredito, tá? Vou ser sincero, não acredito que a entidade vai tirar algo de si, do seu médium, que está ali, manifestada, né? E dar para o consulente, esse consulente chegar em casa e ter algum problema com isso. Tá? Eu não acredito. Ok? Então eu imagino que seja isso. Tá? Eu imagino que foi um despertar para você, para que então você possa buscar aí uma solução. E faça isso. Se você está sentindo que está carregada, não associe ao objeto. Você quer desfazer do objeto? Desfaça. Pegue ele, mentalize essa baiana, peça licença a ela, dizendo que aquele objeto seja desmagnetizado, que se ele teve alguma função na sua casa, que ele já tivesse, se ele já atuou, pede que naquele momento seja desmagnetizado, que se torne apenas um objeto e jogue no lixo. Eu não preciso entregar numa praça porque eu vou poluir, eu não preciso jogar num rio de água corrente porque eu vou poluir. Tá? Eu não preciso, eu pedi, eu coloquei ali a intenção, dizendo e agradecendo pela intenção da baiana, e aquilo já não é mais algo sagrado. Ok? Se eu quiser jogar ao sal grosso, colocar uma vela também ali para desmagnetizar, enfim, alternativas existem várias. Mas você pode se desfazer disso aí com todo respeito. Ok? Se você sente que isso é o problema. Mas veja o outro lado também. Talvez você já estava com um problema na sua casa e não enxergava, e só agora, talvez com o empurrãozinho da baiana, você está enxergando. Ok? Minha irmã, obrigado, viu? Participe sempre. Eu sempre acompanho suas postagens aqui também, tá? Obrigado, espero ter te ajudado. Se você precisar aí da recomendação de algumas ervas, que talvez você encontre aí no Japão, me fala que eu posso te orientar quanto a isso, tá? E até deixar entre parênteses aqui, para essa nossa irmã e para todos os ouvintes, eu estarei a partir do dia 13 de março, as inscrições já estão abertas, estamos com o curso online Limpeza e Equilíbrio Energético, que foi desenvolvido e será ministrado por mim, inédito na plataforma online. Então é uma proposta bacana onde a gente vai falar exatamente disso, um pouquinho do que é energia, do que pode nos influenciar, do que nós estamos também influenciando, de emoções. Vamos falar de bastante coisa bacana, além de todas as práticas de limpeza e equilíbrio, como banhos, defumações e uma variação enorme aí que é do nosso conhecimento, que a gente vai estar passando para vocês de uma forma bem aberta, sem dogmas e bem livre aí de qualquer ideia mirabolante. Tá? Então sejam todos bem-vindos. O site é estudaremcasa.org.br, www.estudaremcasa.org.br. Bom, vamos lá, vamos a mais uma pergunta aqui. A Paula pergunta: olá, Alan, você disse da vela ser uma ponte entre eu e o meu guia, e no caso do Exu. E se na casa em que eu frequento, a mãe da casa não permitir que eu acenda essa vela, por eu não saber o nome dele, o que eu posso fazer? Olha, Paulo, eu vou recomendar o que eu recomendo sempre para os médicos que já fazem parte de uma casa. Respeite a casa. Se a mãe de santo diz que não precisa acender uma vela porque ela tem os motivos dela, não acenda. Você pode fazer o que eu recomendei no início. Faça uma oração a esse Exu. Orar, não preciso fazer o Pai Nosso que estás no céu, santificado, não preciso. Eu posso pedir Exu, ou então faz assim, coloca um ponto de Exu, de repente, se você sente isso vibrar em você, e naquele momento que o ponto está tocando, peça ao seu Exu a presença dele. É uma energia que é importante ser ativada com a nossa intenção. Então eu parar e falar: Exu, esteja presente hoje no meu dia, estou saindo e peço que me acompanhe, e que eu volte para casa, cuide da minha família, enfim, ative essa energia, não precisa da vela. A vela é uma ponte, é um elemento sim, né? É o fogo que está ali, a cor da vela tem a sua representação importante, mas a nossa intenção é mais forte ainda, porque é ela que dá o poder para aquela vela. Então, se eu faço uma oração com uma intenção direcionada, eu consigo ter a mesma potência daquela vela acesa, talvez, de alguém que está sem fé. Tá? Então, eu tenho muito mais intensidade numa simples oração do que uma vela acesa sem fé. Ok? Então, não se preocupe com a vela se você não pode acender. Peça, na verdade, ao seu Exu, ao seu guardião, que esteja presente. Já basta. Tá bom? Obrigado, viu, pela participação, Paula. Gustavo, olá, boa noite. Alan, no terreiro em que frequento, um médium incorpora uma entidade que se apresenta com postura e como um malandro Zé Pilintra, mas me disseram que não é seu Zé. É possível? Quem seria?
Poxa, Gustavo, você me pegou, não tenho ideia quem seria. Mas é assim, a gente não pode nunca engessar as entidades. Todo malandro vem daquela forma? Se veio daquela forma, é o seu Zé Pilintra? Existe uma variedade enorme de espíritos que se manifestam na linha dos malandros. Na Umbanda há terreiros que trabalham, há terreiros que não trabalham. Há terreiros que interpretam somente como Zé Pilintra e há terreiros que tem camisa preta, Zé do Morro, Zé dos Trilhos e muitos Zés que são da linha dos malandros. Isso é uma linha muito antiga, que veio do Catimbó e muito antes da Umbanda. Então a gente encontra muitos entidades na linha dos malandros que não são Zé Pilintra necessariamente. Tá? Então isso vai muito, Gustavo, da casa. Pode ser que essa postura que você interpretou e se manifesta como malandro não seja o Zé Pilintra, mas seja uma entidade da linha dos malandros. Aí eu já não sei se a casa que você trabalha recebe esses espíritos. Aí a gente já não consegue dizer. Mas se não trabalha com a linha dos malandros, essa entidade ela vai, às vezes, dar outro nome. Por exemplo, só Zé, ele vai se manifestar na linha dos malandros. Já vi se manifestar na linha dos marinheiros. Mas se a casa não trabalha com a linha dos malandros exclusivamente. Mas existe uma grande variação de espíritos que respondem por Zé Malandro, Zé Pretinho, Zé Camisa Preta, ou só Camisa Preta, Zé dos Trilhos, e muitos Zés aí, que é muito antiga essa linha, viu? Muito antiga mesmo, e mais antiga que a Umbanda em si. Ok? Obrigado, viu, pela sua participação. Vamos lá. Alan, boa noite. O Danilo pergunta. Um fraterno saravá a todos. Por favor, me ajude a entender sobre essa visão que alguns amigos do culto têm ao falar sobre as quizilas, aquelas briguinhas que as lendas africanas contam sobre um orixá contra o outro. Eu, em especial, não acredito, pois os orixás são as forças da natureza em seu potencial. Mas, enfim, respeitando a todos e obrigado, axé. Danilo, obrigado, viu, pela participação. Legal sua pergunta, a gente já comentou isso aqui também algumas vezes. Olha só. Realmente, é uma questão cultural, né? A gente não pode aqui discutir nem desmerecer quem crê nas quizilas, porque é algo que faz parte de um culto, também muito mais antigo que a Umbanda. O que a gente tem que entender é ter o bom senso nisso, né? O Candomblé, por exemplo, ele tem a sua base fundamental a mitologia. Então, ele entende o fundamento daquele orixá através da mitologia. Então eu entendo que determinado orixá brigou com tal, e que esse orixá tem quizila com esse, que tem quizila com determinada comida, que não aceita determinada oferenda, que não aceita determinada coisa na sua feitura, porque diz assim a mitologia, e a gente tem que respeitar. Ponto final, e a gente não vai nem entrar nesse mérito. O que a gente tem que entender é que na Umbanda não se enxerga quizila, a gente não enxerga o orixá brigando por coroa, ou não aceitando a comida, ou virando, né, ou como posso dizer, se tornando negativo. Em alguns até colocam dessa forma, porque eu coloquei uma oferenda errada, por exemplo. No máximo que vai acontecer se eu colocar uma oferenda errada é aquilo não virar um benefício como viraria, mas não vai se tornar algo maléfico para mim. Tá? Então, a quizila de orixá ela faz parte realmente de uma mitologia que aí vai de interpretação. Tá? E aí na Umbanda a gente já não tem isso. Porque funciona muito assim. Ó. Muitas das lendas que a gente encontra, inclusive tem um livro que eu até quero recomendar, que chama Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Eu gosto muito, sempre que a gente fala de orixá na casa, a gente às vezes pega uma lenda que tem a ver aí com o assunto que a gente está colocando quanto ao orixá. Até para a gente poder entender ou interpretar a lenda da forma que a gente pode enxergar agora, né? E, assim, as lendas, elas vão retratar muito aquela comunidade. Um exemplo, determinada comunidade, determinado grupo, aldeia, clã, está em guerra com o outro clã. E o outro clã representa tal orixá. Então, as lendas trazem muito essa realidade que a gente encontra na África, as guerras da África mesmo. E não é necessariamente uma guerra divina, né, entre dois deuses brigando lá no céu, lá em Aruanda. Não, é uma realidade que eles viveram e que muitas vezes só foi retratada ali com uma história, tá? E que aquilo representa todo um fundamento de orixá dentro do culto. Mas na Umbanda a gente não tem isso, ok? Obrigado, viu, pela participação. Seja sempre bem-vindo também.
Vamos lá, 9 horas e 55 minutos, eu acho que ainda dá tempo de responder mais uma pergunta, mais uma ou duas aqui. Só lembrando que o nosso site, aqueles que quiserem acompanhar nosso trabalho, as nossas postagens, a gente sempre está disponibilizando o conteúdo dentro da Umbanda aí, dentro da visão bandista, de uma forma bem universalista, onde fugimos totalmente de dogmas e ideias que possam te prender a um único ideal. A gente quer ampliar a mente, a gente quer ampliar a consciência. E você encontra esse conteúdo no site de nós e de diversos irmãos também, tá? O site é casadelei.org.br, casadelei.org.br. Vamos lá, vamos a mais uma pergunta aqui. Anderson, boa noite, Ala, meu nome é Anderson, sou de Curitiba e sempre estou estudando com vocês. Gostaria de tirar uma dúvida. Vou fazer o Amaci sábado agora, dia 22, e tenho alguns preceitos a seguir. Alguns eu sei que tem fundamento, mas outros, como não poder, por exemplo, pegar na mão das pessoas para cumprimentar, não comer feijão, não tomar café, não tomar sol na coroa, isso procede ou é dogmas antigos? Olha, Anderson, não vou nem me arriscar aqui em dizer que é dogmas antigos, que está errado, que procede ou não, porque é o momento seu. E eu diria para você, mais importante que pensar se está certo ou errado é seguir de coração, porque é um momento importante. O Amaci, eu não sei para qual orixá e qual procedimento que você vai seguir ali na casa, mas é um momento importante. Então, desapegue de pensar, será que está certo, será que está errado? Tá? A melhor coisa é isso agora. Pense somente que aquilo é importante porque a casa assim exige. E vai ser um momento melhor para você do que se você ficar pensando. A pessoa ficar pensando se isso é certo, se é errado, se pode ou não pode. Ok? Talvez na minha casa eu não utilize de determinados preceitos, só que na casa do meu irmão do lado, ele utiliza de muitos preceitos. E isso não desmerece o meu ou dele. Não me torna mais puro ou dele mais puro. Independente de qualquer coisa, são crenças e a gente tem que seguir muito à risca isso, porque faz parte de uma filosofia, a casa tem um porquê, se eles ensinaram, talvez eles estejam, vamos supor que eu diga que está tudo errado, talvez eles estejam certos e eu que esteja errado. Então, eu agradeço a sua confiança em perguntar para mim isso, mas eu diria para você, segue à risca. Se te orientaram a não comer café, não comer feijão, não tomar sol na coroa, não faz, porque assim tem um porquê. Ok? Vai ser muito bom para você e depois você me conta como que foi o momento ali, que eu sei que é sempre bacana para o médium, tá? Obrigado, Anderson. Seja sempre bem-vindo também aí ao nosso programa. Eu sei que você acompanha, é aluno do Estudar em Casa, acompanha bem esse nosso trabalho aqui na rádio. Seja sempre bem-vindo. Vamos lá, mais uma pergunta da Célia. Boa noite, Alan. Eu posso usar as minhas guias da direita cruzada com as guias da esquerda? Numa gira da direita, por exemplo? Claro que sim, se a casa assim permitir. Né, Célia? Há casas que, por exemplo, não permitem que na gira de direita o médium use a guia de esquerda. Há casas que não permitem. Há casas que já não permitem. Então pode sim. Na nossa casa a gente permite os médiuns utilizarem a guia da esquerda cruzada para a esquerda e da direita para a direita e não tem problema nenhum. Tá? Bom, vamos lá, vamos mais uma pergunta aqui. Obrigado, Célia. Obrigado pela participação, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bacana. A minha irmã lá do Japão comentou, faz todo sentido o que você acabou de dizer. Se puder alimentar das ervas, tá? Ah, legal. Ela é aquela que perguntou sobre aquele objeto da baiana, né? Então, é isso aí, minha irmã. Leve em consideração que a baiana fez o bem e talvez despertou em você a necessidade aí de modificar alguma coisa na sua casa. Eu sempre acredito nisso e a gente tem que pensar assim, gente. Aqui na casa, a gente confia muito nos guias. A gente não acredita. Pensa só, a gente no terreiro de Umbanda, você tem a sua tronqueira. Existe uma tronqueira no terreiro, existem assentamentos, em alguns casos, espalhados na casa, firmezas, tem o congá, tem a defumação, tem toda a preparação dos médiuns, a preparação do dirigente. Imagina se, ainda com tudo isso, que é um baita trabalho, um dito obsessor, ou um espírito qualquer aí, passa pela porta, passa pela assistência, encosta no médium, incorpora e faz algazarra. Eu não acredito. Eu não acredito nunca que um espírito entra sem querer assim do nada e se passa por um guia dentro do terreiro. Eu nunca penso dessa forma, porque eu estaria desmerecendo todo o trabalho energético feito na casa.
Se um espírito qualquer entra por todo mundo e de repente se conecta no médium ali e se passa pelo guia, tá um absurdo. Para mim, se ocorre algum excesso, se ocorre algum absurdo, alguma coisa que extrapolou com guia manifestado, eu sempre acredito no animismo, sempre acredito que é o médium que está ali achando que está incorporado. Eu sempre aponto o médium como errado e não como a um espírito obsessor. Porque eu não creio que há possibilidades, assim pelo menos os nossos guias nos orientam. Não entra um espírito aqui sem que a gente permita que entre. Então nenhum espírito vai entrar e fazer uma algazarra, se passar pelo médium e prejudicar a assistência. Né? Então não há possibilidade. No nosso ponto de vista, assim a gente aprende. Né? Pode ser que o médium ali, indisciplinado, faça o que eu comentei, que o marinheiro pegava nos seios das mulheres e acariciava outras e tudo mais. Para mim, o médium que é um safado. Ou então, se é uma médium mulher, talvez ela imagine que o marinheiro faça isso. E acaba deixando exteriorizar. Mas nunca o guia vai fazer, porque o guia está além disso. E o obsessor, obviamente, que se entrou ali, tem um porquê e vai haver um trabalho em cima daquele espírito. Não é? Ele não vai se passar por um guia, vai embora, fingir que é um Exu, fingir que é um caboclo e fazer tudo bonitinho ali. Não é bem assim. Na rua é outra história. Se eu estou andando na rua, você vê uma pessoa andando, de repente a pessoa está incorporada com alguma coisa lá e fala que é o Exu 21 tridentes lá, você pode desconfiar. Que é outra história. O cara está na rua em qualquer lugar, o guia nem precisa incorporar ali. Agora, dentro de um terreiro, com toda a estrutura que há, com todo o preparo que existe dentro de uma casa, nossa, tá além da realidade, de forma nenhuma. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente tem aqui mais uma mensagem que a gente consiga ler para encerrar o programa, porque as perguntas chegam e não dá vontade de terminar, mas a gente tem um horário para cumprir, eu já estou estourado porque estão me falando aqui. Bom, aqui eu tenho algumas mensagens, as perguntas são bem longas, eu vou pedir o seguinte, essas perguntas que foram enviadas para nós, que eu não respondi, aqueles que realmente não são diretamente para mim, que eu me comprometi de repente a enviar alguma erva, dar alguma orientação específica, eu vou pedir que sejam enviadas para os programas de amanhã, quarta-feira, e para os programas de sexta-feira, tá? Para que vocês não fiquem sem respostas. Ok, então amanhã tem uma vasta programação e na sexta também. Então, acompanhe a nossa programação para não perder o que aí está vindo por aí na Rádio Talk Aruanda, e aí você pode enviar sua mensagem, sua pergunta, e participem à vontade sempre. Ok? Estamos chegando a mais um final de programa, não se esquecendo que amanhã, às 9 horas da noite, estreia o programa Umbanda Consciência e Juventude, com Franz Meyer, às 9 horas da noite, logo após o programa Umbanda do Bem. Então, contamos com a participação de vocês nessa estreia maravilhosa também. Eu estarei ouvindo e você, eu tenho certeza que também. Semana que vem, terça-feira, às 9 horas da noite, estaremos aqui ao vivo, respondendo as perguntas, dando orientações, falando de alguns assuntos sobre Umbanda. Eu espero que vocês todos estejam aí com a gente também. Tá? E lembrando, esse programa ele é gravado e vai para o YouTube esta semana, youtube.com/talksharuanda, assim como todos os outros programas da rádio. Então, gente, ficamos por aqui, não vamos enrolar mais nada, já estão realmente me cobrando para me encerrar, porque o nosso horário acaba. Eu prometo que de repente a gente pode vir adicionar mais 30 minutos do nosso programa e de 1 hora, das 9 às 10, ficamos aí das 9 às 10h30. Vamos estudar essa possibilidade, tá? Até semana que vem, muito obrigado, acompanhe a programação da rádio e amanhã estreia e muitos programas para vocês, e na sexta também. Até lá, um abraço, axé, que Exu, Pombagira e Exumirim possam sempre guiar os nossos passos, guiar os nossos caminhos. Muito obrigado e boa noite a todos. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse
www.estudaremcasa.com.br. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício.